Pela segunda vez em poucos dias, dá pra falar que por essa o Adesanya não esperava. Parece que a vida do Israel Adesanya está ficando cada vez mais complicada. Depois de ser completamente dominado e perder o título dos médios para o azarão Sean Strickland, o nigeriano teve que aturar uma série de provocações de todo o mundo do MMA, inclusive de um dos seus maiores ídolos. Vários lutadores se manifestaram depois dessa zebra, mas para mim, o que mais chamou a atenção foram as declarações do Anderson Silva. Pouco depois do UFC 293, o brasileiro publicou um vídeo em seu Instagram com alguns dos melhores momentos da sua vitória contra o canadense Patrick Coté, lá em 2008. Uma escolha muito curiosa, por um motivo que eu vou falar daqui a pouco. Na legenda do vídeo, o brasileiro colocou a seguinte frase: "Quem manda nessa porra aqui sou eu, e você não vai mais abrir a boca para se comparar a mim nessa porra. Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu." No próprio vídeo estava escrito a frase imortalizada: "Nunca serão, jamais serão." Eu confesso que quando essa notícia saiu, eu literalmente não acreditei. Um amigo meu que não é fã de MMA me mostrou um post no Instagram falando sobre essa declaração e eu disse que era fake news. E detalhe, era uma publicação do Sport Center. O motivo para essa reação minha foi muito simples. Pelo menos até onde eu sei, Anderson Silva e Israel Adesanya nunca tiveram uma treta. Muito pelo contrário. O nigeriano já disse diversas vezes que o Spider sempre foi o seu ídolo e sua maior inspiração no meio das artes marciais. Tanto que, antes da fama, o cara foi assistir ao vivo um combate entre o brasileiro e justamente o Patrick Coté no UFC 90 em 2008. Só para dar um exemplo dessa admiração, recentemente, quando o brasileiro foi incluído no Hall da Fama do UFC, o Izzy participou do vídeo promocional, dizendo que se não fosse o Anderson Silva, provavelmente ele não estaria lutando. E o Anderson também parecia nutrir esse respeito e admiração pelo Adesanya. Quando os dois se enfrentaram em 2019 no UFC 234, toda a semana da luta foi cheia de momentos muito legais entre os dois. Desde a pesagem cerimonial, onde os dois se emocionaram bastante, até depois da luta, quando eles se abraçaram e o Anderson disse que estava passando o bastão para o Adesanya, que se tornou campeão interino na luta seguinte. Então, até esse evento de sábado, parecia que a relação entre os dois continuava muito boa. Mas, obviamente, pelo menos da parte do brasileiro, esse não é mais o caso. Agora, qual seria o motivo dessa mudança? O que o Adesanya fez para motivar esse sentimento no Anderson? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o maior campeão da história dos pesos médios não explicou com maiores detalhes a razão daquele post. Então só nos resta especular. Bom, tanto as frases quanto os emojis são referências ao filme Tropa de Elite, a maior parte delas de autoria do famoso Capitão Nascimento, interpretado pelo Wagner Moura. O Anderson parece ser muito fã desse filme, tanto que ainda na época que ele era campeão, muitas vezes ele falava nas entrevistas pós-luta a frase "nunca serão, jamais serão". Então a conclusão mais óbvia seria que esse post é uma resposta às comparações entre ele e o Israel Adesanya, que durante o primeiro reinado do nigeriano eram constantes, não só pela admiração do Izzy pelo Spider, mas também pelas semelhanças nos estilos de luta dos dois. Esse tipo de comparação é muito comum em todos os esportes, e no MMA não é diferente. Quando o Kamaru Usman era o campeão dos meio-médios, ele já era comparado com o Georges St-Pierre. E mais recentemente, algumas pessoas já tinham começado a falar que o Aljamain Sterling poderia ser o maior peso-galo de todos os tempos. Deve ser chato ser questionado sobre essas comparações o tempo todo, principalmente quando tanto o UFC quanto o MMA parecem ser páginas viradas na vida do cara. Mas, francamente, eu não acho que apenas essas comparações seriam suficientes para gerar essa reação no Anderson. Então eu fui procurar alguma coisa que o nigeriano poderia ter dito para aborrecer ele de alguma forma. E, sinceramente, a única coisa que eu consegui encontrar foi a participação dele no podcast do Joe Rogan no final de 2019. Naquela ocasião, o Joe Rogan disse que queria muito ter visto uma luta entre o Anderson Silva e o Adesanya com os dois no auge, e o Izzy disse acreditar que venceria o brasileiro, falando que o esporte só evolui e por isso os lutadores daquela época provavelmente teriam dificuldades para se adaptar hoje em dia. O Anderson nunca tinha se manifestado sobre essa declaração, e na verdade, na época eu não lembro disso ter gerado alguma polêmica. O brasileiro também não se pronunciou dessa forma depois que o Poatan nocauteou o Adesanya no ano passado. Então fica uma ponta de dúvida do porquê ele fez essa postagem só agora. Mas sei lá, talvez essa fosse uma coisa que tivesse entalada na garganta dele desde aquela época. Não sei. Talvez tenha mais alguma coisa aí que eu não consegui enxergar. Talvez o Adesanya tenha falado mais alguma coisa. Então se você sabe sobre esse assunto, se sinta à vontade para comentar aqui embaixo. Inclusive, coloquem as opiniões de vocês sobre essa declaração do Anderson Silva aí nos comentários.
deixem um like no vídeo, dessa forma o YouTube recomenda ele para mais pessoas, se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda, dessa forma vocês conseguem acompanhar tudo que vai ser lançado por aqui, e calma, não vá embora ainda. Se quiserem conferir outros conteúdos do Corner Preto, me sigam nas redes sociais que estarão aparecendo na sequência.